Meus companheiros, aqui para mais um vídeo, acabadinho de sair aqui da Norbox, aqui para mais um test ride. Qual é a máquina de hoje? Moto Morini Escape. Tinha alguma curiosidade de conhecer esta moto, principalmente porque tem um subscritor e um membro do grupo Turtle Moto, salvo erro, e desde já peço desculpa se não for este o nome correto, mas eu penso que sim, que é o André Pinto. André, está aqui a Moto Morini, finalmente consegui arranjar a moto. Este companheiro inclusive prontificou-se a dizer-me quais eram todos os stands que teriam ou que estariam a comercializar esta moto, inclusive que teriam a moto para test drive. Eu contactei alguns stands, sempre na perspectiva de dizer que não queria comprar a moto, que seria só para testar a mesma, e a receptividade não foi a esperada, ok? Nomeadamente um stand ali para os lados de Viana do Castelo. Eu sei que também havia aqui uma no Porto, mas a verdade é que nunca cheguei a entrar em contacto com essa, porque entretanto foi-me notificado que aqui a Norbox, no qual hoje mais uma vez agradeço ao Rui Marinho pela cedência da moto, me informaram que iam começar a comercializar, e mesmo o André Pinto informou-me que iriam começar a comercializar esta moto ou esta marca, porque eles lá têm mais 3 ou 4 modelos, salvo erro, da Morini, que a Morini também não terá muito mais modelos a comercializar de momento, sendo que, a meu ver, aquela que terá mais interesse será esta Escape, porque, ou seja, este tipo de motas, vamos chamar trails ou medium trails, têm tido uma grande procura no mercado nacional. Podem-lhe chamar moda, podem-lhe chamar o que quiserem. Estas motas são muito apelativas por tudo aquilo que conferem, desde o conforto, desde a posição de condução, desde mesmo a fiabilidade, que são motas teoricamente mais robustas. Ou seja, existe uma grande procura e 90% de todas as marcas acho que investem muito forte neste segmento. A moto, logo assim, o primeiro impacto é uma moto que impõe o seu respeito, não é? Como todas têm que impor. No entanto, o seu volume é interessante, ok? Não parece uma moto de medial trail, já parece uma big trail, ou seja, tem corpo para nos dar esse feeling. Logo a primeira sensação também é do motor. É um motor que eu sinto que tem bastantes vibrações, ou que nos confere bastantes vibrações, e o próprio trabalhar do motor soa-me assim um bocadinho para o metálico, ok? Não é a sonoridade a que eu estou mais habituado, ok? Mas isto acho que é, e poderá ser, certamente é, uma questão de hábito. E eu agora vou fazer aqui a minha incursãozinha na autoestrada para ver como é que sinto. Também logo assim à partida, tem aqui um display enorme a cores, que é uma coisa fantástica. Para o display assim tão grande, acho que poderia ter e deveria ter a informação, não é que ela não tenha a informação toda, que tem,
No entanto, acho que da maneira como dispõe, dá muito foco ali ao conta-rotações, à velocidade, e depois as outras coisas estão muito miudinhas, ok? O que poderá não ser assim de tão fácil leitura quando a gente olha para ele, ok? Por isso, eu já volto mais com feedback após a nossa incursão na autoestrada. Até já! Mais uma vez, companheiros, acabadinhos de sair da nossa incursão na autoestrada, o que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer que a nível de vibrações sente-se bastante nas pezeiras, ok? No volante algo menos, mas nas pezeiras muito mesmo. A fazer reduções de velocidade, sinto algumas também no banco, no assento. A nível de proteção aerodinâmica, eu não vos posso dar uma informação completamente fidedigna, mas eu penso que ela não trará uma boa proteção aerodinâmica. E porquê é que eu vos digo isso? Porque no stand informaram-me que lhe mudaram o vidro de origem. Ou seja, tem aqui uma versão aftermarket da Puig, nem sequer é da Moto Morini, ok? Este vidro da Puig, eu posso informar que confere uma boa proteção aerodinâmica. Mas, estes pneus nesta moto a curvar não me deixam muito seguro. Ainda agora estava ali a contornar a rotunda, não sei se eles é por ainda serem muito novos, a moto só tem 184 km, ou pelo menos veio para a minha mão com 184 km. Ou seja, eu penso que só eu e o nosso caro amigo motoblog Nux Nenuk andaram na moto. Já agora deixo aqui um grande abraço ao Nux, faz sempre aí umas reviews super profissionais, ao contrário da Turtle Moto, que é bota e vira. Por isso, não sei se será do pneu ainda estar um bocadinho a precisar que a gente lhe coça aqui a goma, mas a verdade é que já é um pneu com muito taco. Não estou habituado a andar com motos com pneu com tanto taco ou com uma profundidade de gomo tão grande, o que me está a conferir alguma não confiança a curvar com esta moto. Algumas especificações da moto, não traz cruise control, mas traz emparelhamento com o telemóvel. Ou seja, vocês conseguem emparelhar o vosso telemóvel neste ecrã gigantesco através do Bluetooth, o que é uma mais-valia. Já traz uma entrada ou uma entrada dupla USB, também é uma mais-valia. Outra coisa que eu não disse, esta é a versão Gold. A versão Gold, eu vou-lhe dizer que é a versão que traz mais extras. Traz uma jante dourada, traz proteções de punhos, traz crash bars e basicamente é isso. Depois, e outra coisa, esta versão Gold só é comercializada em vermelho. Depois tem a versão normal, que é 400 € mais barata, que já tem mais cores, ou seja, já tem uma palete de cores mais alargada. Salvo erro, tem vermelho, branco e preto. Claro que depois vocês podem comprar estes acessórios todos na mesma à parte para lhe colocar, ok? Mas aí já vai ficar outro preço. Inclusive acho que tem a opção, se vocês quiserem, de lhe meter uma jante de alumínio. Mas isso também já é um fator extra, ok? Outra situação é que esta suspensão invertida, e além de ter um curso bastante bom, é totalmente ajustável. A moto é full LED. Ia testar aqui agora no paralelo, mas apanhei aqui o estapor do caminhão
mas ela parece-me filtrar relativamente bem. Outra situação é a altura desta moto ao solo, é 840 mm, como ela vem de origem é 840 mm. Depois tem uma opção de um banco mais... pumbas, já foste. Tem uma opção mais baixa que vocês podem comprar o banco por... não sei qual é o preço do banco, mas tem uma possibilidade de um banco mais baixo por 820, com 820 mm de altura. Este banco até à data tem conferido um bom conforto. É uma moto muito levezinha, tem 218 kg em ordem de marcha, que é um peso pluma. A cilindrada 650 cm3 e tem 60 cavalos. A suspensão não filtra mal, mas não é das melhores. Ok, por exemplo, senti que a suspensão da CB500X filtrava melhor do que, por exemplo, esta, que será, teoricamente serão concorrentes uma da outra, a CB500X. E depois tem as Macbor e as Voges, que também podem entrar aqui em concorrência pelo preço e pela qualidade. Outra coisa que eu não disse foi que a Moto Morini é italiana. Contudo, em 2019 a Moto Morini foi adquirida para não variar, por um grupo chinês. E entretanto este grupo tem vindo a dinamizar a Moto Morini. As motas, eu posso dizer que a moto é muito bonita, tem um design muito apelativo. O motor é um motor engraçado, embora a sonoridade dele eu não gosto muito. É uma sonoridade muito metálica. Faz-me lembrar, eu sei que são segmentos completamente diferentes, mas faz-me lembrar, por exemplo, a moto que eu testei, a BMW, a XR, a F900XR. Também tinha assim um motor à semelhança deste, muito metálico, ou seja, parecia que andava ali a bater ferro com ferro, ok? Mas isto é, como eu digo, é só a minha opinião e a minha experiência nas motas que eu tenho circulado, a falar, mais nada, ok? Como eu disse, ainda não falei no preço, como é óbvio. O preço desta moto, desta versão Gold, é 8.200 e qualquer coisa euros, mais documentação. Depois tem a versão mais barata, que é sensivelmente mais 400, à volta de 400, 500 euros mais barata, mas não traz os ditos extras que eu mencionei. Crash bars, proteções de punho, e deve ser mais ou menos isso que traz. Depois, vocês na outra podem personalizar, ou seja, na 400 euros mais barata, vocês podem personalizar um bocadinho ao vosso gosto. Tem essa vantagem, porque tem a opção das cores, que nesta não têm, e depois tem a opção de lhe meter os acessórios que bem desejarem. Esta aqui não traz descanso central, só traz descanso lateral. Podia já vir nesta edição Gold, não traz, ok? A travagem também posso-vos dizer que não é das mais fortes, ok? Acho que está aqui um bocadinho, a Morini não se empenhou aqui tanto no fator travagem, pelo menos é isso que eu sinto. A moto tem um depósito de 18 litros, que parece-me ser um bom compromisso, porque ela de certeza com 60 cavalinhos não vai
não vai fazer consumos por aí fora, vai andar ali na casa, assim à semelhança da CF Moto, da 6,5, da MT, andará ali os consumos se a gente for comedido com ela, na casa dos 3,8, 3,7, vai andar por aí, ok? E assim, como disse, no caso da CF Moto, embora a da CF Moto a MT é bem mais barata do que esta, por exemplo, mais barata, quase 1000 euros, esta, a meu ver, pode vir fazer concorrência tipo também a uma NC, pelo preço, e por tudo que oferece, não é? A nível de uma maior distância ao solo, uma jante raiada, a nível tecnológico e a nível aqui de emparelhamentos traz muito mais, ou seja, e já começa a ser ali quase 1000 euros de diferença para a NC, sendo a NC mais cara, por exemplo. Claro que depois temos aqui outra série de gamas que poderão entrar aqui em competição com esta moto, nomeadamente as chinesas, não é? As Makbor, as Boges, e outras que tantas, são tantas a entrar agora no mercado que eu nem me lembro de todas. A verdade é que vão tendo todas o seu espaço de mercado, principalmente nesta gama, na gama média ou até na gama baixa, ok? Motas 125 e mesmo nesta gama média, nas 500, 600. O conforto está muito fixe, estou a gostar muito do conforto desta moto. E eu vejo que o motor também está bem escalonado. Quando eu digo bem escalonado é que eu, por exemplo, vou aqui em quinta a 60 km/h e que eu não preciso deitar uma abaixo para ela arrancar e porventura, agora sim, agora vou para aí a 40, deitei a quarta, mas eu noto que o motor tem sempre me disponibiliza sempre força para eu fazer aquilo que eu quero, ok? Claro que a gente também convém fazer uma gestão em condições da caixa e do motor, mas eu vejo que o motor é um motor capaz, é isso que eu vejo, ok? A posição ergonómica da moto, estou muito satisfeito com a posição ergonómica, ok? As pezeiras conferem-me não me leva as pernas muito fletidas nem muito direitas. A única coisa que eu denoto, por exemplo, a CF Moto tinha melhor, é as pezeiras mais largas. Nestas aqui são relativamente finas para o tipo de moto que é, não é? Se é considerada uma medial trail, a meu ver já devia trazer umas pezeiras mais largas. Esta não traz. Uma coisa que eu me esqueci de mencionar lá atrás quando saí da autoestrada, foi que os espelhos, à semelhança também da CF Moto, vibram muito e a gente vê um bocado a imagem desfocada do que vem atrás de nós. Outra situação que poderá ser significativa ou não, devido aqui ao depósitozinho do óleo do travão da frente, eles tiveram que arranjar uma disposição diferente para colocar o espelho retrovisor. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas um espelho está mais colocado à frente e outro espelho está mais colocado atrás. Ou seja, um está mais próximo, outro está mais afastado. Ou seja, não são simétricos. A nível de cabelagens e a nível de acabamentos, a moto parece-me ter parece-me ter cuidado nesse propósito. Nada de fitas adesivas, cabelagens com proteções ou com malhas de proteção mais resistentes para lhe dar uma maior durabilidade e um menor desgaste, o que a meu ver sempre é uma mais-valia. E deixo aqui a nota que havia destas marcas mais conceituadas de pôr um bocadinho os olhinhos nisto, porque não é por a gente já ter
uma cota de mercado acentuada e já temos uma imagem bastante acentuada no mercado, que devemos menosprezar a qualidade, porque já temos esse nome, não é? O nome é sinónimo de qualidade, mas a partir do momento em que essa qualidade deixa de aparecer, opá, eu não estou aqui para encobrir nada, eu mostro aquilo que é, ok? E denota-se, por exemplo, há marcas que eu não vejo este tipo de acabamentos nos cabos. Pá, é o que é. Há marcas que eu não vejo motas de segmentos baixos e até motas a custar 9.000 euros. Full LED, por exemplo. Opa, é o que é. Acho que a moto tinha capacidade até para ter aqui o modo Sport, digo já. Porque eu vou aqui em sexta e eu sinto que a moto, ou o motor da moto, tem capacidade para me dar mais. E se calhar, se eles tivessem metido aqui o modo Sport, dava-lhe aqui outro tipo de condução, mas não com este tipo de pneus. Se fosse eu a comprar esta moto, uma das situações que possivelmente eu iria trocar ou ponderaria mudar era estes pneus para o uso que eu dou, ok? Porque eu não uso, isto já é quase, sei lá, pode ser um 70-30, 60-40, eu não percebo muito de off-road, mas já traz um pneu com um taco bastante acentuado. A curvar não me inspira muita confiança com este pneu, ok? Entretanto, vou parar ali à frente para vos mostrar a moto e vos falar mais um bocado da moto e já voltamos. Cá está a moto, companheiros. Moto Morini Escape 6,5. A moto é linda que dói. Gosto muito da estética da moto. A moto é full LED, era aquilo que eu estava a dizer, crash bars nesta versão Gold, jantes douradas nesta versão Gold, um escape muito apelativo mesmo, as jantes são tubeless, ok? Já traz aqui uma base boa de assentamento para uma top case. O assento vê-se que tem muito boa qualidade, ou seja, é antiderrapante e tem um conforto muito bom. A moto está-me a surpreender muito pela positiva. A moto vê-se que está bem construída, embora tenha um duplo travão à frente, um duplo disco, a travagem não é tão bom como eu esperaria, ou seja, não trava, não está a conferir muita segurança a nível de travagem, por menos a nível da minha experiência, ok? É um motor bicilíndrico com 60 cavalos, as crash bars conferem-lhe aqui. Estão a ver aqui as pezeiras? Esta devia ter umas pezeiras um bocadinho mais largas, é só a minha opinião. Vamos mostrar aqui o display dela. Já tem aqui uma dupla ficha USB. Não tem temperatura ambiente, tem emparelhamento com o telemóvel, tem temperatura do motor, as trips, o modo de condução que vai, o odómetro e a velocidade engrenada e a hora, ok? Se a gente for mudar aqui o modo, o modo off-road, ele fica aqui com um design muito fixe. Parece um pneu de fora de estrada. Está muito engraçado, ok? E tem aqui, penso que seja a autonomia ali e o combustível. Também entrou-me agora na reserva. Ok, 7. E agora para cima, ok. Mudei para o modo normal, ok? Por isso, um display enorme, ajustes de suspensões, um banco super confortável. A moto está muito apelativa mesmo. Posso dizer que a moto está mesmo muito apelativa. Vamos ouvir aqui um bocadinho a sonoridade dela. A moto assim até tem uma boa sonoridade, posso já dizer. Por acaso
O motor, o barulho do motor não será daqueles mais agradáveis, mas a sonoridade do roncar do escape é muito interessante, ok? Pá, vou-vos falar aí mais um bocadinho da moto e até já. Então cá está a moto, companheiros. 8.200 e qualquer coisa euros de moto, esta versão Gold. A versão base dela custará 7.800 euros, mais ou menos. Estou muito surpreendido com a moto, a nível do que ela oferece e pelo preço que custa, ok? Vê-se que a moto, isto é como tudo, eu denoto que as marcas chinesas, apesar disto não ser marca chinesa, é marca italiana, que estão a ficar muito fortes a nível de qualidade e naquilo que oferecem pelo preço que nos pedem. É essa opinião sincera que eu estou a ficar das motas chinesas. Há muita coisa que eu ainda não testei, muita moto chinesa que está a entrar aí no mercado português que eu não testei, mas daquilo que eu tenho, nomeadamente testado, que eu vou dizer que dentro das marcas chinesas são as marcas mais conceituadas para mim, que é nomeadamente a CF Moto, a Kiwei, Benellis e neste caso a X-Cape, que está também a entrar no mercado, ou está a focar-se muito em tentar ganhar a sua cota de mercado, e está a apostar em segmentos muito competitivos, ok? Eles têm 3, 4 modelos, mas todos os modelos deles são muito apelativos à vista e têm preços muito competitivos, ok? Esta X-Cape, acho que é um bom compromisso preço-qualidade. Já nos oferece uma série de extras que noutras motas uma pessoa tinha que as pagar à parte ou ia pagar a moto muito mais cara, ok? Depósito de 18 litros, que já confere uma autonomia fácil, 450 km. É uma moto que eu me vejo a utilizar no dia-a-dia, é muito esguia. É uma moto onde a gente se sente muito absorvido pela própria moto, devido à sua posição aqui no banco e à posição na própria moto. Ergonomicamente, eu que tenho 1,81 m, posso-vos mostrar, fico muito, sinto-me perfeitamente normal na moto, porque o banco também é um bocadinho largo, para ser sincero, ok? E então rouba-me aqui um bocadinho longitude às pernas, mas eu chego confortavelmente ao chão. E é uma moto com 218 kg, é uma moto muito leve mesmo, para o segmento que é, eu penso que seja das mais leves do segmento, ou seja, com jantes raiadas, jantes a 9 à frente, jantes a 7 atrás, que já vos permite uma incursão em fora de estrada com alguma tranquilidade. Para quem poderá querer a motinha numa perspectiva de explorar um bocadinho mais, mas sem arriscar muito, está aqui uma boa proposta, digo-vos já. Sendo que, eu vou aqui, tenho que enaltecer esta situação, porque é o que é. Eu estou a falar aqui da X-Cape, mas isto é um bolo total, porque em meados de agosto vai sair a Benelli TRK 702, que vai ser uma proposta muito semelhante a esta, por um preço inferior, por exemplo. E acho que também existe uma expectativa muito grande nessa Benelli TRK 702. A única vantagem é que esta já está no mercado há algum tempo, pode ganhar a sua cota de mercado. A Benelli, a meu ver, está a pecar por lançar a moto tarde, pelo menos no mercado português. Se vai mandar lá em agosto, por norma o pessoal começa a comprar as motas em junho, julho, por essa ordem de ideias. Acho que é isso que o pessoal por norma faz, está a pecar pela entrada da moto no mercado. Contudo, falando aqui muito sinceramente na X-Cape, está
uma boa proposta, tem aqui um display brutal, ao contrário, por exemplo, da CF Moto, tem algum plástico, mas não está aqui tudo tapado de plástico, ou seja, tem plástico QB, quanto basta. O que, a meu ver, vê-se que eles tiveram cuidado no pormenor, de quem desenvolveu o design da moto, de quem desenvolveu a moto, teve cuidado nesse tipo de aspectos, ok? Estou muito satisfeito. A moto tem afinação a nível das manetes. Esta aqui parece só tem manete da embreagem, afinação. Esta aqui, tem. Também tem aqui afinação, a manete do travão. Pá, tem os comandos muito fáceis, tem a buzina, os piscas, os máximos. Depois tem aqui os menus, é muito fácil. 4 piscas, corte de corrente. Depois, este aqui, penso que seja luzes no bueiro e... luzes no bueiro? Eu não vejo aqui luzes no bueiro, mas ela tem aqui o botão que parece-me ser de luzes de nevoeiro. Ou será para alguma luz de presença, quando ela está parada? Pá, não vos sei informar. Ela é full LED. Opá, uma moto muito competente, por um preço 8.200 euros. Se vocês forem para a versão base, 7.800 euros. Acho que está aqui um bom compromisso, qualidade, preço e design. Pá, está uma moto muito apelativa, ok? Vamos fazer aí umas curvas e já voltamos. Até já. Cá estamos nós, companheiros, preparados para fazer mais umas curvas. Antes de fazer umas curvas, queria-vos denotar outra situação. É que eu denoto quando, por exemplo, imaginem, se fizer uma condução, vou-lhe dizer, mais esportiva, onde eu tenha que fazer mudança de caixa muito rapidamente, ou seja, ou reduzir ou aumentar as velocidades, ali a marcação de engrenagem, por exemplo, eu já vou para aí em sexta, por exemplo, e ela ainda vai para aí a marcar quarta. Ou seja, aqui o display, o processamento do display é um bocadinho lento e tem ali até a informação correta está disponível, retarda essa informação. Ela é um bocadinho lenta a demonstrar essa informação e muitas das vezes eu penso que, por exemplo, que ainda vou em quinta e ela já vai em sexta e engana assim um bocado. Também penso que a indicação de engrenagem devia estar noutra cor para sobressair mais aqui no display, senão é quase tudo preto, os números, e induz-nos aqui um bocadinho em erro, ou induz-nos a andar à procura dessa informação. Outra situação, que à semelhança também da minha Suzuki, a indicação de gasolina não é das mais, vou-lhe dizer, das mais fiáveis. Porquê? Porque já por 3 vezes me acendeu a luz da reserva e eu já parei outras tantas e ela de um momento para o outro parece que nasce combustível no depósito da moto. Ou seja, fica com 2 traços de combustível e a autonomia sobe, por exemplo, dos 30 quase para os 60. Opa, não sei que gestão é que ela faz deste depósito, mas é como eu digo, a minha Suzuki inclusive também é assim um bocado, nesse sentido, é um bocado, não é tão fidedigna, ok? Por isso leva-nos aqui a fazer um bocado um estudo da moto, para ver como é que, para a gente não ficar mal, não é? Fazer aqui um bocado, saber quanto é que a reserva liga a primeira vez, qual será a autonomia real dela. E eu inclusive já fiz um vídeo sobre isso, não é? De dicas que uma pessoa deve fazer quando tem uma moto nova, é de tentar compreender qual é a verdadeira autonomia da nossa moto, para, na eventualidade de uma viagem mais longa, a gente não ficar sempre na dúvida, qual é a verdadeira autonomia da minha moto quando está em reserva, não é? Mas isto sou só eu, não somos todos iguais, cada um fará da maneira que vir melhor. Ok, vamos fazer aí umas curvas e eu já volto com o meu feedback e com uma conclusão final, ok? Até já! Então, acabadinhos agora de
fazer aí as nossas curvas. Pá, agora também entretanto apanhei este comboinho aqui de veículos, não dá para me alargar muito mais. O que é que eu sinto? Pá, que sinto sinceramente que este motor, conciliado ao baixo peso desta moto, está aqui um bom compromisso. Está um compromisso espetacular. Outra coisa que eu sinto é que a travagem precisa de ser melhorada nesta moto. A meu ver, pá, ela tem tudo para ter uma travagem boa, mas não me confere essa... Vou-lhe dizer, essa travagem que eu digo, pá, não, aquilo, pá, a gente estanca ali e não tem que se preocupar com nada. Não, ela trava, mas demora a travar. É esse o feedback que eu tenho. Pá, ela curva muito bem, apesar de ter o taco, ou este pneu com mais taco. Pá, fiquei muito agradado com ela a curvar, embora a fazer curvas mais apertadas, tipo a contornar uma rotunda ou assim, fiquei assim mais um bocado reticente. Aqui a fazer curvas que eu vou-lhe dizer mais largas ou mais corridas, ela curva muito bem, ok? É esse feedback que eu tenho. Conclusões finais da moto. Pá, é uma moto, muito sinceramente, que é uma polivalente. Dá para vocês fazerem muito bem o que vocês quiserem com ela. Pá, não vejo problemas nenhuns. Desde estrada, autoestrada e fora de estrada. Claro, quando eu digo fora de estrada, será sempre uns trilhos de terra batida, porque ela vai sempre corresponder às vossas expectativas. Inclusive tem aqui o modo off-road, que ela desliga os ABS e tudo mais, vocês não têm que fazer gestão de andar aqui nada. O próprio modo configura-vos logo a moto de maneira a vocês não se terem que preocupar com mais nada. O que, a meu ver, também é uma mais-valia. Um depósito de 18 litros que vos dá fácil uma autonomia de 450 km, assim vocês também tenham conduções mais moderadas, não é? E eu penso que ela vos irá fazer uma média de, pá, nas estradas nacionais 3.7, 3.8, poderá andar à volta disso, ok? Que para aquilo que a moto vos confere, pá, está um bom consumo e uma boa autonomia. É uma moto muito equilibrada a nível de ciclística e a nível de condução. Pá, não sinto a moto, quando tiro, por exemplo, os punhos daqui do volante, não sinto a moto a querer ir para nenhum lado, ou seja, ela está muito bem, o peso está muito bem distribuído. Pá, é uma moto muito competente. 8.200 euros de moto, esta versão, pá, que a meu ver justifica o preço, embora, como eu digo, existem opções no mercado que poderão dar algo semelhante por preços mais acessíveis. É uma questão de vocês pesquisarem. Inclusive, como eu já disse aí atrás, a própria Benelli vai lançar a TRK 702 com uma proposta muito semelhante a esta, por um preço relativamente mais acessível. Ok? Pelo menos é essa a informação que eu tenho. É uma moto que dá para o uso diário, viagens longas, tudo. É uma moto muito competente, que me deixou bastante satisfeito. Agora, não é uma moto que eu possa dizer que vos vá dar emoções fortes, não é esse o propósito dela. É uma moto medial trail que, a meu ver, que as motas que poderá vir competir diretamente será tipo uma Versys 6,5, uma NC 7,5, uma V-Strom 6,5, penso que será mais ou menos dentro disso
que a moto irá competir. E dentro dessas todas que eu vos estou a dizer, o preço, se não é o dos melhores, é assim, não estou a dizer, a falar em chinesas, mas dentro desta gama, que já se assemelha muito o preço dentro destes patamares, mais 500 ou mais 1000 euros de diferença para trás ou para a frente, pá, já é, ou seja, com esses valores uma pessoa já pode comprar uma série de extras para colocar aqui na moto, não é? Quando noutras não bem despidas de tudo, depois a gente vai ter que complementar com uma série de extras e pagar isso tudo à parte, ok? Por isso está aqui um bom compromisso qualidade-preço. Se vocês forem para esta versão mais completa, já não se têm que preocupar com crash bars nem proteções de mãos, umas jantes bonitinhas. A meu ver, esta versão poderia já trazer e deveria já trazer descanso central, porque é sempre uma mais-valia, porque um descanso central na marca, pá, rondará sempre os 150 euros. Opa, e pá, já podia vir, era uma mais-valia que a Morini podia ter oferecido, um extrazinho a mais por este preço, que também já não começa a ser muito barato, na minha opinião. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like e tchauzinho!